Olá para você que está aqui me assistindo, sou Ana Rodrigues e nós vamos agora fazer a nossa reflexão astrológica semanal para a semana do dia 12 ao dia 18 de junho, metade do ano já, né? E nós já vamos chegar daqui a pouquinho para nós aqui no hemisfério sul ao solstício de inverno. E, bom, essa semana já tem alguns movimentos interessantes, né? Porque a semana passada ela foi um pouco mais parada, a gente tem um pouco mais de movimento, inclusive em relação à quantidade de aspectos. Vamos ter uma lua cheia, né? E vamos ter o Mercúrio retornando ao seu signo. Ele tinha ingressado em Gêmeos, aí ele entrou no movimento retrógrado, voltou para Touro, voltou ao movimento direto e agora ele vai seguir em Gêmeos, ok? Então, pessoal, vamos ver aí como essa semana vai ser, mas continuo com os recadinhos, gente. Muitas pessoas me perguntaram, né, me pediram durante essa semana para manter os cursos da maneira como eles estão hoje, né? Aulas gravadas, com a possibilidade de você assistir várias vezes, porque eu tive um problema com o material de apoio, né, que foi compartilhado aí na rede, de alguma forma. Bom, então, pessoal, eu vou manter os cursos em vídeos gravados como eles estão, mas eu vou alterar a maneira como eu envio o material de apoio. Estou trabalhando aqui em algumas alterações, tá bom? Eu estou cheia de ideias para fazer, para a gente trabalhar com a astrologia, e aqui no segundo semestre vocês vão ver algumas ideias já. Estou preparando um outro caderno de estudos agora sobre as estrelas fixas, né? Sobre duas metodologias de utilização das estrelas nas leituras natais, horárias, eletivas mundiais, né? E eu vou lançá-lo no próximo mês, como também o curso de astrologia mundial, tá bom? Mas virão muitas novidades aí ao longo do segundo semestre, ok, pessoal? Então, eu peço desculpas aí, porque eu peço desculpas porque eu estou postando pouco, né? Mas exatamente porque tem muitas coisas andando em conjunto aqui, né? Em paralelo, alguns projetos paralelos, tá bom? Gente, vamos falar então desta semana. Se você não é inscrito no canal e quer acompanhar a visão da astrologia, né, da semana, principalmente na visão da astrologia tradicional, clássica, aproveite aí para se inscrever no canal, tá bom? Não deixa de se inscrever. Se você gostar do vídeo também não deixe de curtir, de compartilhar com seus amigos, divulgar aqui a astrologia tradicional. Bom, é sobre essa semana aqui, ó. A gente vai conversar sobre a semana do dia 12 ao dia 18 e vamos ter aqui a fase cheia na terça-feira. Vamos aqui ao dia 12, pessoal, que é domingo, dia dos namorados. Na verdade, o dia 11 tá com mais clima de dia dos namorados, eu falei na semana anterior, né? Do que o dia 12, pessoal. Por quê? Porque às 11h44 a Lua vai aplicar uma quadratura a Saturno. Esse aspecto não tem nada de amoroso, nada de conciliatório, alegre, né, gente? Porque Saturno está em Aquário, no movimento retrógrado, ele tem uma tendência um pouco dura de pensar aqui, né? Eloquente, mental, tal. E ainda mais uma quadratura com a Lua em Escorpião não facilita muito um clima romântico, né? Então, assim, o dia 12 já começa um pouco com essa tensão no ar. Na verdade, vocês vão sentir que o ritmo é devagar, que não tem muita flexibilidade, isso em atividades que vocês queiram fazer ou nas conversas com as pessoas de uma maneira geral, o que acaba pedindo uma atenção ali, né, na forma como vocês vão empregando, principalmente os inícios, tá bom? E assim é difícil para vocês experimentarem situações diferentes. Por exemplo, vamos supor que no domingo você se programe para fazer algo que nunca fez. Então já se precavenha contra os imprevistos, organiza tudo direitinho, tá? Porque a probabilidade de não fluir do jeito como você espera, ela é um pouco mais elevada. E ainda no domingo, depois, lá no início da noite, às 18h39, a Lua vai aplicar uma oposição a Mercúrio, gente. Ele voltou ao movimento direto há poucos dias. Bom, e aí, gente, é uma oposição de signos fixos, não tem muita facilidade nenhuma com contato, conversa, comunicação de maneira geral, por isso que não tem nada a ver com o Dia dos Namorados, né, gente? Então, mantenha atenção também se vocês forem publicar, divulgar algo, ou se precisarem manter algum tipo de conversa importante, estiver
tentando negociar algo. Não é que não tenha que fazer, mas mantenha a atenção. Não é muito fácil para negociação, porque são signos fixos se mantêm. Então, se você for tentar negociar um preço, por exemplo, pode encontrar um pouco de dificuldade, tá bom? E a lentidão própria do clima, ela continua. Agora, a gente pode ser mais interessante se você estiver pensando em se aprofundar em alguma coisa. Facilidade não tem muito, mas como não temos um clima muito flexível, talvez entrar aí nos assuntos mais difíceis e tal, para a solução possa ser algo interessante. E depois a Lua vai ingressar em Sagitário, então muda um pouquinho mais o clima, né? A Lua deixa aquele campo do signo de Escorpião, que é um ponto de debilidade, ponto de queda. Quando a Lua ingressar em Sagitário, como o Sagitário é quente, né, um signo do fogo e tal, vai animar um pouco mais. Isso vai acontecer ali ainda, né, no começo da noite, no meio da noite. Então vocês vão sentindo que o dia 12 ele tem uma tendência mais animada à noite do que durante a manhã e a tarde, tá? Propriamente, como o signo de Sagitário é mutável, nós temos a Lua disposta por Júpiter em Áries, que também está quente, então vai girando um movimento mais motivador, mais animado, mais propenso ao risco e tudo mais, né? Então tem uma diferença de clima durante os períodos do domingo. O dia 13, pessoal, ele vem com uma tendência mais prática. Bem cedinho, na madrugada, às 4h26, a Lua, então, em Sagitário, vai aplicar um trígono a Júpiter, né? Então, aqui a gente tem essa dinâmica bem mais fluida ainda, né? Porque Júpiter tem domicílio aqui no signo de Sagitário. Só que vai acontecer bem no meio da madrugada. Para quem estiver ali acordado, tentando resolver alguma coisa, pode ser interessante, lidando, não precisa nem ser solucionar problemas, mas fazendo algo, essa tendência ela empolga, ela anima para a experimentação, para as aventuras, para as tentativas e tal. E como é uma influência bem forte do fogo, né? Tem muito calor, então isso vai animando bem. E vai criando um campo mais experimental, né, de tentativa, certo? Agora também, se você já tem um pouquinho de dificuldade para dormir, essa empolgação toda pode representar um pouco de agitação ali no meio da madrugada, né? Pode representar um pouquinho de dificuldade para desligar, tá bom? Mas é uma fluência aqui interessante e animada, ela tem uma característica mais expansiva e de confiança também, né? Então é um clima bom. Agora, depois desse primeiro aspecto, só às 12h27, que então é quando o Mercúrio volta ao signo de Gêmeos, que é o seu domicílio diurno. Mercúrio em Gêmeos tem uma tendência a pipocar bastante as coisas, ele cria volume, né? Vamos dizer, porque Gêmeos é mutável. Não tem muita linearidade, tá, pessoal? Porque essa tendência geminiana de Mercúrio em Gêmeos, ela mais pulveriza do que concentra, tá bom? É diferente do Mercúrio em Virgem, porque como o signo de Virgem tem a secura e o próprio Mercúrio é um signo melancólico, tem secura também, ela tem uma tendência mais prática, né, mais realizadora no sentido prático. Aqui, em Gêmeos, ela é mais animada e a animação, ela cria um campo pouco linear, tá? Como o Mercúrio ele representa a fala de maneira geral, comunicação, trânsito de informações, trânsito nas ruas também, o movimento das pessoas e tal, vocês vão poder sentir aí que isso ganha um pouco mais de movimento e agitação. Pode ser interessante, né? Se você estiver sentindo que está tudo muito devagar, estiver buscando um pouco mais de dinamismo, vai perceber aqui. Como Marte também, que é o planeta que representa a ação, movimento, atitude, está em Áries, que também é quente, né? Vocês vão sentindo então que agora cria um clima mais animado. E quando vai falando em Marte, né, quando for às 19h05, a Lua vai aplicar um trígono 120 graus a Marte aqui no signo de Áries e continua então esse clima animado. Então, bem diferente do dia 12, o dia 13 ele vem com bastante ânimo, motivação, energia, uma vontade mesmo da realização. Vocês vão sentindo que as coisas são descomplicadas, elas se desenrolam, né, de uma maneira menos complexa, tá bom? Então tem esse clima até no sentido de notícias, de conversas, do ambiente de trabalho, essa dinâmica ela é mais fluida, tá bom, gente?
Bom, e aí a gente tem o dia 14 com o primeiro movimento às 8h52, não tão cedo, que é a oposição entre Lua e Sol, o momento da fase cheia. E por signos inteiros, a oposição entre Lua e Sol pega a Lua na casa 6. Bom, a gente já até poderia considerar mesmo por quadrantes, né, pessoal? Porque aqui a Lua está seguindo já em 23 em Sagitário e a casa 6 ela inicia aqui em Sagitário por quadrantes também. Aqui é o sistema alcabítio semiárquico, tá? Divisão de casas alcabítios. E então, independente de dividir por signos inteiros ou quadrantes, a influência da Lua já cairia na casa 6. Gente, a casa 6 é uma casa que envolve os temas da saúde coletiva no nível mundano. Então, ter uma lua cheia ali vai movimentar os temas da saúde coletiva. A gente tem algumas questões que estão se desenrolando por proximidade do inverno, aumento de umidade numa boa parte do Brasil, né? As frentes frias chegando muito no sul e sudeste, a gente está vendo que as tendências a síndromes respiratórias se ampliando. Mas não só isso, tem essa questão da varíola, né, de macaco também, que parece que teve um primeiro caso aqui em São Paulo, já confirmado, tal. Bom, não quer dizer que isso vai ganhar um volume de epidemia ainda, né, mas é que alguns temas relativos à saúde coletiva vão ficar evidentes na dinâmica dos temas aí nos próximos dias, ok? Agora, a sexta casa, ela envolve não só a saúde, mas a infraestrutura geral do país. E aí essa dinâmica toda também cai para esse tema, né? Produtividade, da infraestrutura, toda essa questão também que vai surgindo. Se vocês observarem, a gente teve o último movimento ali no dia anterior, que foi um trígono entre Lua e Marte, né? Então, a Lua se afasta de Marte e se aplica ao Sol, e assim que ela se afastar do Sol, da oposição com o Sol, ela vai se aplicar a Saturno, num aspecto de 60 graus. E não é interessante, gente, porque, primeiro, né, o aspecto de 60 graus é um aspecto muito leve, e Saturno está no movimento retrógrado e ele é um maléfico, né? Então a gente tem a Lua chegando ao momento da fase cheia assim que ela se afasta de Marte. Então ela se afasta de Marte, se aplica ao Sol, se afasta do Sol, se aplica a Saturno. Então a gente tem aí entre esse meio da fase cheia os dois maléficos ali interagindo com a Lua, né? O que eu penso que para os próximos 15 dias isso não traz uma consequência muito leve. Então, a informação, né, os temas que vão estar em pauta nos próximos 15 dias, eles vão envolver aí os temas relacionados à saúde pública, infraestrutura, produtividade, questão de emprego, né? Tá? A gente vai ver bastante esses temas ali. E aí, depois desse aspecto com Saturno, a Lua ingressa em Capricórnio, tá? Aqui também não é lá grandes animações. Então, a gente teve um dia 13 bem animado, mas um dia 14 nem tanto. Porque quando a Lua ingressar em Capricórnio, ela entra de novo num ponto de debilidade do exílio e não é um clima animado, porque o Capricórnio, ele também é frio, assim como a Lua, e seco. Então, fecha bem o humor, tira um pouco daquele ânimo de motivação e de movimento e tudo mais, né? Certo? Então, a gente tem um dia 14 um pouco concentrado, né? Os movimentos todos eles envolvem os signos que têm uma tendência um pouco mais ríspida. Para inícios não é assim um dos melhores dias, não recomendo iniciar nada nesse momento, tá bom? Depois a gente entra para o dia 15. Dia 15 tem o primeiro movimento às 4h21 na madrugada, uma quadratura entre a Lua e Júpiter. Além da quadratura ser já um aspecto de natureza desafiadora, né? Ali no signo de Capricórnio, onde a Lua está, Júpiter tem a queda. Então, não é um momento muito interessante, gente, para aplicações financeiras, né? Ou também retirada de lucratividade. Vamos supor que você esteja guardando um dinheiro e daí nesse dia resolve tirar. Não é tão interessante, porque como o Júpiter fica exposto ao ponto da queda, todo o tema de Júpiter que representa abundância tal, ele perde bem, né? E também a gente tem uma característica mais seca, tanto da posição de Júpiter em Áries como da Lua em Capricórnio, né? Áries é fogo, quente, seco, Capricórnio é terra, né, frio e seco. E a secura, ela é mais indicativa para a produtividade cotidiana, atingimento de resultados. Então, o dia 15, ele tem um pouco mais de facilidade para assuntos relativos a atingir resultados, né? Você fica com a orientação voltada mais para o resultado do que para a qualidade das coisas de uma maneira geral, tá bom?
Então, se você tiver procedimento para realizar as atividades, você vai perceber que tudo flui dentro do previsto. Tem pouca probabilidade de fugir aquilo que você espera, né? Pode ser um dia interessante para atividade prática. E depois a Lua vai aplicar a quadratura a Marte, tá bom? E aí a gente tem essa quadratura já menos desafiadora, porque agora é o contrário. Marte fica exposto ali à Lua em Capricórnio, né? Ao seu ponto de exaltação, e aí isso vai facilitando produtividade, realização das coisas mais difíceis. Um senso de praticidade durante o dia 15 tá bem no ar, gente. Então ele pode ser da semana um dos dias mais produtivos para a realização de temas mais difíceis, de atividades muito trabalhosas, né? Porque não tem aquele clima complexo que vai deixar a gente meio perdido para realizar as coisas. E nem muito perdido em pequenos detalhes, né? Como eu falei para vocês, a orientação do dia para resultado, você vai sentir aí que vai fluir muito bem. Realizar as atividades diárias, tá bom? E aí o dia 16, gente, dia 16, ele vem com o Sol aplicando um trígono 120 graus a Saturno. Seria um ponto bem legal, mas Saturno está em Aquário, que é o ponto de detrimento e exílio do Sol, certo? Então não é um trígono assim festivo, motivador e super animado, tá bom? Mesmo que o Sol esteja no signo de Gêmeos. Ele pode ampliar um pouco uma certa característica de experimentação, mas eu penso que menos no sentido prático e mais no sentido mental, pensamento, ideias, estudos, né, intelectual. Esse assunto mais na intelectualidade vai fluindo mais nesse sentido, tá bom? Talvez seja até um momento em que a gente sinta mais a necessidade de certificações, certezas e comprovações, sabe? Quando alguém chega e fala alguma coisa, bom, eu penso que tal coisa é assim assado. Ah, mas como você prova que isso é verdade ou não, né? Então fica um pouco nesse jogo. Como o Sol tem uma expressão de motivação, de brilho, de realização, né? Esse trígono que acaba expondo o Sol ao seu ponto do detrimento e exílio tira um pouco desse ânimo todo, sem contar que Saturno está no movimento retrógrado, então não é um trígono para festejos, gente, não é aquele trígono que a gente pode pensar, ah, é super realizador, né, como comumente as pessoas pensam, tá bom? Depois, gente, vamos entrar aqui às 6 e 9 num trígono entre Lua e Vênus, tá? Então, a Lua continua em Capricórnio, e daí ela vai aplicar um aspecto a Vênus que está em Touro, bastante produtivo, mas pouco veloz. Então, não é um momento muito recomendado para as atividades complexas, difíceis ou em grande volume, gente, tá? Porque não temos velocidade aqui. E como nós já temos Vênus no seu domicílio e ainda a Lua aqui vai enxergar a sua exaltação, toda a acomodação, toda a lentidão acaba ficando mais presente aqui nesse momento, tá? Pode ser um momento bem interessante para a realização de coisas que a gente gosta de fazer. Ele tem uma tendência assim prazerosa, mas pouco de produtividade, por exemplo, né? Pode ser interessante, por exemplo, para assuntos artísticos, para os assuntos que envolvam estética. Se for para investimentos, os investimentos menos, assim, menos arriscados, os mais conservadores ou moderados, por exemplo. Mas tem uma tendência à sustentação, né? Não tem nenhuma tendência assim, a alto risco, nem de desvio dos temas, tá? E depois, quando for ali no início da noite, a Lua vai ingressar no signo de Aquário, gente. Então, tem uma movimentação um pouco mais dinâmica de processo de mente, eloquência, não tem mais praticidade para a realização das coisas, porque o Aquário é um signo de natureza úmida, a umidade não facilita muito uma produtividade linear, vai facilitar um pouco mais de abstração, mas uma abstração mais para um sentido mental, não muito místico, né? Nada assim muito criativo no processo de misticismo, de muita percepção nesse sentido, tá? Ela amplia um pouco, por exemplo, os interesses diferentes, né? Porque vai para aquela abstração mais mental, às vezes super intelectual, né? Vai mais por esse caminho aqui. E ainda no dia 16, às 23h30, nós vamos ter aqui a Lua em 2,58 de Aquário, aplicando um trígono, então, a Mercúrio que está em 2,58 de Gêmeos. Então, ele é o ápice do processo da mente, né? Pode ser interessante para reuniões,
Principalmente as que não são muito produtivas, mas só que vai acontecer ali no fim da noite, né? Enfim, como a gente tem agora assim probabilidade de alguns encontros, né? Cresceu bastante, né? O interesse nos encontros online, né? Tal. Pode ser interessante para lives, cursos ou mesmo para assistir vídeos, enfim, de interesses gerais ali em redes sociais. Ele acaba facilitando bastante a troca de informações, de ideias, de pensamento, é interessante para estudar, bem interessante para estudar, tá? Então, se você tiver a fim de estudar ali no fim da noite do dia 16, vai encontrar bem esse tema. Agora, a produtividade no sentido de volume, produtividade de trabalho, por exemplo, já não tem um clima muito interessante durante todo o dia, tá? Pode ser difícil atingir os resultados, principalmente à noite, depois que a lua ingressar no signo de Aquário. E, gente, no dia 17, sexta-feira, nós vamos ter, já ali no meio da madrugada, 4h27, a lua aplicando 60 graus a Júpiter, tá? Então, esse aspecto aqui. Nós temos a Lua em Aquário e o Júpiter em Áries. Tem uma dinâmica interessante porque os dois signos são quentes, mas a natureza do sextil ela é leve, então não vai ter uma grande motivação, energia, nem um pique muito instigado, diferente, como a gente viu ali no início da semana, tá? Mas se você tiver acordado, pensando em fazer alguma coisa, vai sentir um ânimo um pouco mais natural, desperta rápido, né? E depois, gente, nós vamos ficar o dia inteiro praticamente sem aspectos. Vamos ter um outro aspecto de 60 graus entre Lua e Marte. Esse já vai empolgar um pouquinho mais, né? O sextil aspecto leve, como eu falei, mas Marte está no seu domicílio, né? Em Áries. E é dinâmico. Vai acontecer na virada da sexta para o sábado, né? Final da sexta. Pode ser um pique legal aí também é energético, se você estiver curtindo, saindo e fazendo alguma coisa, vai sentir um pouco dessa energia, tá bom? Bom, o dia 18, pessoal, ele começa chato, numa quadratura, 90 graus, 11h08, na verdade é bem no meio da manhã já, né? Bem já quase meio-dia. A Lua vai aplicar 90 graus a Vênus, a Lua está em Aquário e Vênus em Touro. Bom, não é um aspecto propriamente assim chato no sentido de humor fechado, mau humor, né? Porque Vênus é o planeta das coisas boas, é um benéfico, está no seu domicílio, a Lua vai enxergar aqui de novo a sua exaltação, ameniza bem aqui essa característica de tensão, só que ainda assim não temos um ritmo veloz, assim, ele não tem uma empolgação, tá bom? Então, se você estiver precisando realizar atividades que dependam de ritmo, esse não é o momento. Merece bastante atenção a tudo que representa atender aos desejos e satisfação. É difícil a gente sair daquilo que quer, tá? Com essa característica, porque são muitos pontos voltados a Touro, né? Muitos dois pontos voltados a Touro. Vênus em Touro e a Lua aqui enxergando a sua exaltação em Touro. Então tem aquela vontade, aquela necessidade marcante da realização das coisas que a gente gosta. Então mantenha atenção com alimentação, né? Exagerar na comida, exagerar com os gastos, por exemplo. Sábado, mas talvez os investimentos não estejam todos ali, né? Fluindo, porque geralmente são em dias úteis, mas não seria um dia adequado para investimentos, então tem que ter uma atenção importante, tá? E também todos os níveis românticos, né? Todos os assuntos do nível romântico, porque fica muito voltado a querer se satisfazer, tá? Ele é pouco flexível, ele tem uma tendência bem voltada a quero o que quero e pronto, né? A gente tem sempre esses encontros de Lua com Vênus, enquanto ela estiver em Touro, nessa característica em acentuação dos desejos de uma maneira geral, certo? Depois, às 11h45, pouquinho depois, a Lua vai chegar ao mesmo grau em que está Saturno. Eu não penso assim que é um clima que fecha o humor, porque o Aquário é fixo, é domicílio de Saturno, mas o Aquário tem umidade e tem calor, então ele anima um pouco mais. Então não é aquele clima desanimado, preguiçosão. Só que também não tem uma empolgação produtiva, né, gente? O signo de Aquário é ar e o ar não tem uma relação com uma produtividade agitada. Então o que a gente pode dizer do sábado é que ele tem uma tendência mais a fazer o que a gente quer, ela não é muito veloz, a gente pode ter um pouquinho de preguiça, assim, né? O ritmo não tá dos melhores, tá bom? E quando for às 15h50 no meio da tarde,
Então a Lua vai aplicar um aspecto ao Sol. O Sol está ali no finalzinho de Gêmeos, vai ingressar logo mais no signo de Câncer. E essa característica ela é agradável. Na média, o Sol continua exposto ao seu ponto de debilidade aqui, que é o signo de Aquário, né? Não vai empolgar muito, não vai gerar muito movimento, mas fica ali numa média, né? Pode ser interessante para os temas que envolvam assuntos ligados a informações ou conhecimentos também, né? Divulgações, estudos. E às 18h32, então, Vênus vai chegar ao grau exato da quadratura 90 graus a Saturno. Esse merece uma super atenção com investimentos, compras ou grandes ousadias voltadas à estética, beleza e tal. Procure não radicalizar neste momento, pessoal. Pode ser, primeiro, o clima não é propriamente da radicalização, mas uma quadratura entre Vênus e Saturno, ela gera muita insatisfação, tá bom? Então é aquela coisa de fazer algo e não se sentir plenamente satisfeito. Também desengata um pouco o sentido de carência, né? De achar que precisa, necessita e tal, tem muita relação com esse tema da insatisfação. Para temas românticos, nem pensar em realizar alguma coisa de nível romântico nesse momento, gente. Não tem nada de aprazível. Ele fecha um pouco o clima, estraga um pouco a brincadeira aqui, né? Não é propriamente uma característica animadora, ela não é nem preenchedora dos desejos e nem festiva, nem um pouquinho. Por isso que acentua bem essa sensação de insatisfação geral. Por isso que eu disse, mantenha atenção com compras, com investimentos, tá? Porque é bem provável que se você adquirir algo nesse período, ou não se sinta satisfeito, ou em seguida o produto, o serviço gere algum problema, certo? Então mantenha uma super atenção nesse momento aqui. Depois a Lua ingressa em Peixes. Peixes também tem uma umidade, mas tem a frieza. É um clima mais parado ainda, né, gente? Então continua com aquele clima paradinho aqui no final do sábado, né? A noite inteira aqui do sábado. O signo de Peixes é regido por Júpiter. Júpiter está em Áries, tem um pouco de ânimo, pode melhorar um pouquinho durante a noite. Ele tira um pouco o clima mais carrancudo do ar, assim, né? Mas não gera uma empolgação nem uma motivação festiva, né? O Peixes não tem relação direta com esses temas, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Viram como essa semana tem movimento, bastante movimento, né? Ela tem também o aspecto do Sol com Saturno, tem o Mercúrio voltando ao signo de Gêmeos, a gente teve a fase cheia acontecendo, né? O ponto máximo de visibilidade da Lua. E na semana que vem nós vamos ter mais movimento, né? Então aí o Sol vai ingressar no signo de Câncer, é o solstício de inverno, e nós não vamos ter aqui previsões mundiais para esse momento, porque o ascendente ali no ingresso do signo de Áries foi mutável, então só no próximo ali, né, no próximo equinócio é que a gente faz um complemento, tá bom? Bom, se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, gente, aproveite essas informações para vocês se programarem aí com as atividades de vocês durante a semana, tá bom? Deixo um forte abraço para vocês e até a próxima semana. Até mais.